Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu voltei novamente com Vinícius Brandão, nosso crítico de cinema, já de carteirinha do podcast, para a gente poder falar sobre esse ícone, esse filme espetacular chamado Psicose, filme do Hitchcock. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo bem, Verônica, e você? Na medida do possível, né? Dentro dessa pandemia, dessa loucura. Aquele básico de bom, né? Exatamente, aquele neutro. Tá bom assim, dá pra viver. Eu não sei se a galera percebeu, né, mas o podcast tá meio paradão. Tem muito a ver com isso, tem a ver com a pandemia, tem a ver com muito trabalho, muita loucura. Mas estamos de volta. E a gente voltou com estilo, porque Psicose é um filme muito especial. E eu quero muito comentar, principalmente sobre o comportamento do Norman Bates, que é o personagem principal. E aí eu já vou pedir, Vinícius, para você começar explicando sobre psicose, sobre tudo que tem em volta da psicose, né, do Hitchcock, etc. Pode ser? Tá bom. Tudo que tem em volta do filme? Vamos falar um pouquinho, né? Também, se quiser mais Tá. detalhes, aí é outro... Precisava de um palanque aqui pra... Pois é, muita coisa. Isso que eu acho muita coisa, legal. isso. Tem muita coisa em volta do psicose. Então a gente vai pincelar só um pouquinho para vocês sentirem o gostinho, né? Uhum. Então, a Psicose conta... Você falou do Norman, né? Mas se você for fazer uma sinopse desse filme, eu acho que a melhor forma de fazer uma sinopse para quem nunca assistiu, não sabe nada do que é Psicose, Psicose é a história de Marion, uma mulher não tão jovem, mas jovem, né? Pra época ela era não tão jovem, hoje em dia nós diríamos que ela é jovem. Sim. Que tá namorando um cara que acabou de passar, porque tá passando por um processo de divórcio, né, de separação, e por causa disso ele não quer casar com ela, porque ele só pode casar com ela depois do divórcio, e ele precisa quitar algumas dívidas. Então, no serviço dela, onde ela é uma pessoa que tá trabalhando lá há 11 anos, uma coisa assim, há muitos anos ela trabalha lá no serviço, confiam a ela $40 mil para ela botar no banco, na conta do chefe dela, e ela vê nesses $40 mil a oportunidade para pagar as dívidas do namorado e quem sabe casar com ele. Então ela foge com esse dinheiro. E o filme vai narrar o que acontece ao redor desses $40 mil. O que esses $40 mil vão fazer acontecer com várias pessoas, não só com a Marion. Sim, acaba envolvendo várias pessoas, né, nessa história. Agora, como a pessoa está aqui no criminalismo, querendo falar sobre comportamento criminoso, né? E como todo mundo sabe, é um dos maiores spoilers do cinema. O filme é a história, na verdade, do Norman Bates, dono do Motel Bates, na beira da estrada. Bates Motel, né, na verdade. Bates Motel. Né? Mudando a ordem na Constituição brasileira. Não, mas o nome da série é Bates Motel. Em inglês, em português, provavelmente eles simplesmente deixaram o nome em inglês. Deixaram. Pois é. Tá aí, a gente não vai comentar sobre a série, tá? Amém. Só pra avisar. É porque eu vi poucos episódios, Vinícius não gosta dessas coisas, porque é chato. Eu vi um episódio e achei uma merda. Eu também não gostei muito não, mas eu ainda tenho uma ideia de insistir, sabe? Porque muita gente fala, tal, não sei o quê. Uhum. Mas como a gente não viu, a gente não vai comentar. Então a gente vai focar no Psicose e nas continuações. Isso. O que acontece é que a Marion, no meio do caminho, encontra com o Norman nesse motel onde ela vai passar a noite, e o Norman faz um discurso sobre a vida dele que faz ela perceber que ela tem que voltar e devolver o dinheiro. Mas, antes dela voltar e devolver o dinheiro, a grande revelação do filme é que tem um assassino no motel, provavelmente a mãe do Norman, e a mãe do Norman mata a Marion. Isso que é o mais louco, né? Ele constrói toda uma história pro filme que você acha que vai levar para um caminho e vai para outro completamente diferente. No meio do filme, a protagonista morre e a gente passa a acompanhar o assassino da protagonista. Na verdade, não o assassino da protagonista. A gente passa a acompanhar a irmã da protagonista e o ex-namorado dela procurando por ela. Exatamente. E o detetive particular também. E o detetive particular que foi contratado pelos empregadores dela para encontrar o dinheiro. E isso é muito Hitchcock, né? Ele tem muito essa coisa de plot twist, de revelações bombásticas. É o que hoje em dia no terror, os aficionados do terror chamam de slow burn, né? Aquela fogo que queima lento. Que é você vai assistindo um filme de um gênero e de repente ele vira um filme de terror. Mas porque você estava gostando de uma série de personagens que tinham seus problemas, quando o terror começa a cair sobre eles, você fica um pouquinho mais triste e mais preocupado com eles. Entendi. Você fica mais envolvido porque teve uma construção do personagem antes. Isso. Uhum. Faz sentido. Mas o Hitchcock ele era muito preocupado em fazer com que isso fosse uma grande reviravolta no meio do filme dele, e na época, né,
Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tinha. Os cinemas, você chegava lá, pagava o ingresso, qualquer horário, o filme podia estar passando, você podia entrar no meio do filme, assistir até o final, você não precisava sair e podia assistir outra sessão. Você podia assistir quantas sessões você quisesse. E as pessoas estavam acostumadas a ir pro cinema e pegar filme do meio, ver até o final e depois ver do começo até o final. Era comum isso acontecer. E o Hitchcock não queria que isso acontecesse, porque ele queria que as pessoas vissem esse filme do começo ao final, e foi ele que criou a regra que foi estabelecida nos Estados Unidos depois de você entra no filme quando o filme começa e você assiste o filme até o final, por causa desse filme. Ele pediu para cinemas, através dos Estados Unidos, fazerem isso. Interessante, olha só. E aí ele fez várias maluquices, né? Ele fazia um vídeo que passava antes do filme começar, com ele falando pra câmera no cinema, então sempre pro cinema assistir o filme. E aí, antes do filme começar, o diretor do filme aparecia na tela e falava assim: olha, gente, esse filme é assustador. Se você tem os nervos fracos, vai embora, não sei o que, é perturbador demais. Ele fazia toda uma campanha de marketing para fazer com que o filme, as pessoas ficassem curiosas para ver que diabos é que esse filme tinha de tão diferente para ele fazer tudo isso ao redor dele. Que louco, cara, Mas não me surpreende, não. Em relação ao Alfred Hitchcock, ele fazia muitas doidices dessas, assim. Ele não era um diretor usual, né? Com certeza não. Mas então, a gente foi para outro canto, vamos voltar. Eu fui muito para do filme, né? Desculpa. Não, para falar de antes do filme, né? A gente fez a sinopse e aí foi embora. E aí eu queria voltar para falar como que o filme foi criado, né? Na verdade. Como é que ele surgiu. Certo. Bom, aí eu acho que até você vai saber falar melhor do que eu. Mas teve um cara chamado Robert Bloch que ficou interessado num assassino real e, com base nele, ele escreveu uma ficção chamada Psicose, né? Psycho, em específico, né? Que veio para o Brasil como Psicose, é o mesmo nome do filme e do livro nos Estados Unidos, que é psicótico, né? Na verdade, não é Psicose, o nome em inglês. Contando a história do Norman Bates e como ele mata essa mulher e tudo mais. A história que virou o filme, que é mais famoso que o livro hoje em dia. Sim, sim. E aí o Hitchcock pegou esse livro e adaptou para criar o filme, né? Isso. O Hitchcock ficou tão fascinado com o livro que ele falou assim: eu tenho que comprar todas as cópias desse livro. E ele comprou todas as cópias que existiam assim no mercado, para que o mínimo de pessoas possível tivesse lido o livro e mais gente ficasse surpresa vendo o filme no cinema. Oh, meu Deus, esse homem. Mas então, o que você estava falando que eu vou saber mais explicar é a origem, né? De onde o Robert Bloch pegou a inspiração para escrever o livro. Que foi no serial killer Ed Gein. É um serial killer bem famoso. Inclusive, ele foi chamado de açougueiro louco. Olha só. Caramba. Porque ele foi um assassino da década de 50 que fez atrocidades, assim, coisas que a gente nem consegue imaginar. Que foi por quê? Ele tinha uma relação muito disfuncional com a mãe, por isso essa inspiração para o Norman Bates com a mãe dele, etc. Porque o Ed Gein, ele tem toda a história de como ele cresceu, tem até uma dúvida se ele matou o irmão dele ou não, porque ele tinha uma relação muito próxima com a mãe, só que a mãe era muito, assim, religiosa e tinha uma visão de que a mulher era um problema, de que a mulher era errada, de que ele não podia ter relação com ninguém, e ele era muito isolado. Aí são várias questões. O importante nessa história é que, assim, ele conviveu com essa mãe abusiva e que isolava ele, que deixava ele numa redoma, e depois que ela morreu, ele ficou muito solitário, porque o pai já tinha morrido antes e o irmão morreu de forma suspeita num fogo na casa. E aí ele passou a ter uma obsessão por anatomia feminina e histórias de corpos, tudo relacionado com morte, anatomia, etc. E ele passou a violar cadáveres e ele queria cadáveres parecidos com a mãe. Tá entendendo a inspiração aí? Uhum. E aí ele pegava a pele, transformava em roupa, sofá, abajur, um monte de coisa. Ele costurava a pele como tecido, como se fosse couro. Exatamente. Isso foi só o começo, aí depois ele foi evoluindo e passou a matar pessoas para usar os corpos e tal. Uhum. E aí ele tinha cabeças em casa, ele tinha restos de órgãos na geladeira, aí tem toda essa coisa da necrofilia, do canibalismo, e a casa dele era super escura, então ele era uma pessoa claramente perturbada. Uhum.
ele foi um serial killer muito perturbado, inclusive ele foi internado depois que descobriram e tudo mais. Então eu acho que realmente tem muito a ver com Norman Bates, no sentido da relação com a mãe, na relação dele matar mulheres e na questão de ele claramente ter uma perturbação mental, entendeu? Sim, sim. Uhum. E dá pra ver por que esse caso inspirou vários filmes, né? Porque claramente quando você vê esse negócio dele tirar a pele das mulheres, fazer roupa, lembra muito o Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes. Sim, que foi uma inspiração. E esse negócio de eles chegarem na casa do cara e encontrar pedaços de corpo me lembrou aquele As Vozes, com o Ryan Reynolds. Não conheço esse filme. Não conhece? Ah, Não. tá, uma dica aí, ó, gente. Netflix, As Vozes. É um assassino serial. Muito bom. Ah, que interessante. Mas falaram abertamente que era Ed Não, Gein? não. Não, o As Vozes, ele é. O legal que eu gosto muito do As Vozes é que a história do assassino que tem esquizofrenia é contada do ponto de vista dele. Então a gente tá assistindo o filme vendo as alucinações que ele vê. E Nossa aí quando ele Senhora. toma remédio, a gente vê as alucinações sumindo e ele voltando pra realidade, e ele escolhendo parar de tomar remédio pra voltar a ver as alucinações. É muito legal esse filme, é muito bom. E você fica com. Porque ele não é um cara mau, o personagem do As Vozes. Ele é um cara bem legal, na verdade. Então, ele é meio que um terror duplo, porque você fica com medo dele matar as pessoas, mas você também fica com. Pelas pessoas, né? Você fica com medo por elas, mas você também fica com medo por ele, porque você quer que ele fique bem. Uhum. Então você acaba se identificando, né? Gostando do personagem. Isso. Uhum. E ele tem muito tom de comédia, né? Uma vez que ele tá dentro do ponto de vista desse cara alucinando. Caraca! Eu achei que fosse uma parada super pesada. Não, é pesado? É pesado. Tipo assim, não é fácil de ver, não. Dá agonia. Eu já fiquei sabendo de gente que não quis terminar de ver o filme porque ficou muito agoniado. Mas ele tem um humor negro muito forte. Por isso, né? Porque é um cara que, tipo, ele fica muito feliz quando ele tá nas alucinações dele. Ele começa a alucinar com cenas musicais, com música que não tá tocando no lugar onde ele tá. E aí o filme acaba pegando um tom meio irônico dessas situações. Entendi. Mas, se você quiser cortar isso do podcast também, porque não tem nada a ver com psicose. Não, eu gostei. Achei interessante. Mas, voltando, é isso, é basicamente isso. A história do Ed Gein é uma história muito complexa. Eu acho que vale a pena ler sobre ela. Tem, inclusive, no site do Aprendiz Verde. Eu não tenho problema em fazer propaganda do Aprendiz Verde, porque eu gosto muito desse site e eu sou revisora do site. Já participei do podcast, gosto bastante. Então, e foi lá que eu li a primeira vez sobre o Ed Gein. Então, eu acho que vale a pena. Ele conta bem detalhadamente, fala do processo da infância, da relação dele com a mãe, com o irmão, com o pai que era alcoólatra, e depois quando ele começa a violar cadáveres, até o momento que ele começa a matar, e aí ele é descoberto e internado, etc, etc. É um caso, assim, bem diferente, sabe? Não é um serial killer que a gente costuma ver. Apesar de que a gente tem o Jeffrey Dahmer, que também era canibal, fazia coisas bem diferenciadas. Tem o Chikatilo, também era canibal, e tinham umas coisas específicas, umas características únicas, assim. Mas você vê que não é uma coisa comum. Normalmente o serial killer vai lá, mata de um jeito específico, várias pessoas, tal, pá, beleza. Mas esse cara, ele parece que ele pegou o livro de parafilias e falou assim: eu quero todos. Vou fazer tudo que tá aqui. Bora, entendeu? Entendi. Para quem gosta desse assunto, principalmente para quem estuda esse assunto, vale a pena estudar. Mas aí é isso. Aí ele se inspirou nesse caso e contou essa história, que ficou bem interessante, eu acho muito bom, muito bem feito, assim. A construção do filme, a construção da história do personagem, né? É um filme que não fala muita coisa, mas você consegue entrar, eu acho, assim, um pouco na mente do Norman. Você consegue entender o que está acontecendo, sabe? Sim. Aí quando o Hitchcock resolveu fazer o filme, né? Ele resolveu se afastar um pouquinho da mente do Norman, no sentido não de você ver as coisas do ponto de vista dele, mas o Norman e a mãe dele são um mistério gigante dentro do filme. Né? A partir do momento que ele entra e a Marion morre, e a gente começa a ver a história do ponto de vista do detetive, a gente vê uma coisa que eu pensei muito quando eu vi o filme, né? Na época não existia investigação policial como existe hoje, essa criminal profiling, né? Sim. Então, quando as pessoas vão pensar em motivos pro Norman ter matado ela, porque eles descobrem rápido que ele provavelmente fez alguma coisa com ela, todos pensam a mesma coisa. Ah, é o dinheiro. Ele tá querendo fugir com ela e abandonar a mãe. É uma coisa desse tipo, que todo mundo pensa. Pensando nos motivos
mais banais e assim, no raciocínio mais claro e, digamos assim, entre aspas, normal, né? Mais comum. Mais padrão. Mas, na verdade, o Norman tinha uma disfunção cerebral ali, né? Ele tinha uma patologia cerebral que fazia ele pensar completamente diferente. Ele nunca fica sabendo do dinheiro até o final do filme. Ele não fica, em momento nem... Não, ele sabe quando a irmã e o ex-namorado voltam. Só nesse momento que ele descobre que tem o dinheiro. Quando ele já matou a Marion, já matou o investigador e tal. E aí o que o Hitchcock faz? Ele conta a história do ponto de vista da investigação do dinheiro roubado. Começa com o dinheiro é o que atrai a Marion a roubar. A Marion foge com o dinheiro. A gente consegue ver ela contando quantos $1.000 ela vai gastando enquanto ela foge. Quando ela é morta, o filme faz questão de mostrar que o dinheiro foi pro porta-malas do carro e que o Norman jogou o carro dentro do pântano. Ou seja, o dinheiro tá lá dentro do pântano, tá dentro da água. Sim. E o filme... E é por causa do dinheiro que o investigador descobre o Norman, que a irmã do Norman descobre o Norman, e todo mundo chega no final e o Norman é pego. Não é por causa da Marion especificamente, é por causa do dinheiro. É um recurso que o Hitchcock ele fazia questão de botar em quase todos os filmes dele, às vezes ele não colocava, chamado MacGuffin. Ele coloca um objeto que é tudo que acontece no filme acontece ao redor desse objeto. E aí, no caso, o MacGuffin desse filme são os $40.000. Por que é esse nome? Não sei, ele tipo inventou um nome irlandês qualquer lá e botou pra ser as coisas que ele gostava de botar nos filmes dele. Ok. Aí muita gente pega isso por causa dele, né? O Spielberg fez a Arca Perdida porque a Arca Perdida é o MacGuffin daquele filme. E ele falou, eu quero o MacGuffin porque é isso que vai fazer com que a gente saiba o que tá acontecendo no filme. Interessante. Mas a irmã dela não vai pela irmã? Pela Marion? Então, a irmã vai pela Marion. Mas a irmã nunca teria descoberto o Norman se não fosse o investigador procurando dinheiro. Faz sentido. Ela não teria, né, feito o que ele fez. Isso. Entendi. Mas aí, explica um pouquinho o Hitchcock. Você falou já, né, que o Hitchcock pegou a adaptação, fez... Isso. Ele chamou um cara, né, tem um filme chamado Hitchcock, é só isso o nome do filme, que conta os bastidores do Psicose, né? É o Hitchcock lendo o livro, achando ele fascinante, tudo mais. Só que é um filme recente até, a gente viu junto, eu acho, no cinema. Sim, sim. Com o Anthony Hopkins interpretando o Hitchcock. E do filme mostra que o Hitchcock encontrou o roteirista do filme, o Joseph Stefano, porque quando ele estava entrevistando roteiristas para adaptar o livro, ele estava procurando um roteirista que ele achasse que fosse um cara muito perturbado. Ele queria que o cara entendesse o raciocínio do Norman no roteiro. Mas o filme também mostra, e parece que é um negócio que era bem real em relação ao Hitchcock, que ele determinava muito quais seriam os eventos que iam acontecer no roteiro. Então ele falou assim, ó, o roteiro tem que ter isso, isso aqui. Mas você que é o maluco aí que vai escrever. Foi meio que isso. Segundo o filme, né? Agora, se é verdade ou não, não sei. Que é o negócio, a gente percebe que o filme não é 100%, né? Tem umas coisas muito viagem, mostra a relação dele com a mulher, mostra outras coisas. Isso. O filme sugere que a mulher dele era tão importante pela qualidade dos filmes dele quanto ele, né? E eu não sei dizer. Eu nunca ouvi falar de que a mulher dele era tão relevante assim. Problemas, né? De mulheres que tinham uma certa importância, mas que a galera deixa pra lá, esquece. Isso. Então nunca se sabe. Mas eu sei que aconteceram muitas coisas bizarras, né? A própria atriz que fez a Marion, ela morre de medo de tomar banho. Porque ela recebeu ameaças de morte, de que matariam ela tomando banho, entendeu? É mesmo? Isso eu não sabia, não. Sim, ela recebeu ameaças, recebeu várias cartas. E recebe até hoje, assim. Ela tá viva ainda, né? Ela não parou de receber, não. As cartas foi diminuindo, mas não parou. E aí ela disse que ela recebe cartas de pessoas falando, eu vou te matar que nem o Norman, não sei o quê, sacou? Caramba. Eu achei muito louco isso. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia disso. Pois é, eu li outro dia uma notícia falando sobre isso. Eu achei muito bizarro. Mas aconteceram coisas durante as filmagens, né? O Hitchcock era um cara meio excêntrico. E como é que é aquele padrão, o gênio, que é meio arrogante e trata os outros mal, as pessoas tendem a passar pano nos erros de certos gênios porque eles são gênios, né? O Hitchcock teve muito disso, porque é sabido que ele abusava, os sets dele eram muito abusivos, ele tratava mal as atrizes dele, dizem que a Tippi Hedren teve que fazer terapia depois de trabalhar nos Pássaros, e a Vera Miles, que interpreta a irmã da Marion no filme, ela não queria
trabalhar no filme porque ela não gostava de trabalhar com Hitchcock. Ele tinha um negócio de sempre ter protagonistas mulheres loiras, porque eram as mulheres porque ele tinha essa atração, e aí ele meio que usava isso para aproximar delas, né? E a atriz Vera Miles, que interpreta a irmã da Marion, ela já tinha trabalhado antes com Hitchcock, e ela reclamava muito no set, pelo menos é o que o filme do Hitchcock com o Anthony Hopkins sugere, que o Hitchcock não dava mais papéis bons para ela, tratava ela mal, porque ela não se deixava ser submissa a ele, sabe? Ela não aceitava ser submissa a ele no set. Disse que a própria Marion, a Janet Leigh? Acho que é isso. Ela não trabalhou mais com ele depois desse filme, nunca mais. Foi. Eu não sei porquê, né? Assim, ela especificamente, eu não sei o que foi que aconteceu. O filme sugere que ela, no filme do Anthony Hopkins, quem interpreta ela é a Scarlett Johansson. E aí ela percebe pela Vera Miles que ele quer atrizes submissas. E aí, no filme com Anthony Hopkins, é sugerido que ela aceitou ser submissa porque ela queria esse up na carreira dela, né? Ser a atriz principal de um filme do Hitchcock. Complexo isso aí, hein? Uhum. Eu nem lembrava tanto, faz muito tempo que a gente viu esse filme. E o filme não é muito bom. É bem mais ou menos. Mas é interessante ver esse processo dele criando o filme, né? Não necessariamente os bastidores, as filmagens, mas o processo dele criar mesmo, eu achei legal. Eu acho interessante que, tipo assim, pelo que o filme sugere também, ele ficou fascinado com Psicose porque ele viu um negócio completamente diferente, né? Que, na verdade, não se sabia na época porque não existia o criminal profile, né? Não tinha essa noção de que a psicose podia levar o cara a matar e ser um assassino serial, que nem no caso do Norman Bates. Sim, nessa época ainda existia essa visão. Eles falam no filme que é paixão e lucro. Eles sempre tinham essa visão de que só existia esses dois tipos de crime. Inclusive, eu não sei qual é esse personagem, eles não falam o nome dele, não falam quem ele é. Ele parece ser policial, mas ele tem um conhecimento psicológico que indica que talvez ele fosse psiquiatra, alguma coisa assim. O psiquiatra que aparece no final do filme. Você tá falando que é psiquiatra, mas eles não falam que ele é. Eles não falam, não? Não, eles não falam o nome dele, não falam nada. Ele simplesmente entra, aí tá a irmã da Marion, tá o ex, e tá uns policiais lá, e ele começa a contar. Porque eles perguntam, ele confessou? A cena começa antes dele entrar, né? Que eles falam assim, o psiquiatra tá lá dentro falando com ele. Então essa cena foi cortada da Netflix, porque não aparece essa cena dele falando. Eu vi na Netflix. Bom, eu posso ter criado na minha cabeça. Não mostra ele conversando, mostra ele saindo da conversa. Mostra ele sendo o Norman sendo preso, e aí depois corta pra essa cena do cara entrando. E a irmã da Mary perguntando, ele confessou? Aí ele fala, depende do que você quer, do que significa confessar. Quem confessou foi a mãe, na verdade. Aí ele começa a explicar por que foi a mãe que confessou o crime e não ele e tal. E você acha esse momento que ele descreve o problema do Norman é plausível? A doença dele faz sentido com o que você entende disso? Então, é uma parte que eu quero focar bastante, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o podcast. Que parece essa pessoa, que não explica o que é. E ele começa a falar que o Norman tem duas metades. Uma da mãe e a outra dele. E que a mãe tomou conta dele nesse momento da confissão. E ela fala que o Norman que matou, né? Sendo que tudo indica que, na verdade, quando a mãe tomava conta, a mãe ia lá e matava porque tinha um ciúme patológico pelo filho. E aí ele conta, ele vai explicando sobre isso, falando o que aconteceu, né? Que o pai do Norman morreu quando ele era pequeno e a partir disso ele começou a ficar perturbado. E que a mãe dele arrumou um namorado e nesse momento ele se sentiu de fora, se sentiu rejeitado e decidiu matar a mãe e o namorado. Só que ele ficou tão perturbado de ter matado a mãe, ele sofreu tanto que ele resolveu que ele não ia aceitar que ela morreu. E aí ele desenterrou o corpo dela, levou para casa dele e meio que preservou, né? Tentou preservar o máximo possível. Só que isso não foi suficiente, porque era só um corpo. E aí então ele resolveu tomar a identidade dela. Então ele passou a imitar a voz dela, passou a imitar a conversa, o jeito, tudo, passou a emular como se ele estivesse conversando com ela, ao ponto de se vestir e usar uma peruca e se sentir como ela. E aí nessa perturbação,
ele acabou criando essa segunda identidade. Isso é o que o cara fala, né? Uhum. E aí, fala. Não, é porque tinha um negócio que ele tinha uma fascinação com a mãe, né? E quando a mãe começou a ter interesse em outra pessoa que não ele ficou com ciúmes, matou a mãe. E na mente perturbada dele, como ele amava demais a mãe tinha que ter ciúmes dele da mesma forma. Por isso que toda vez que ele sentia atração por qualquer mulher, a personalidade da mãe, que sentia esse ciúme que ele achava que ela tinha que sentir, e queria que essas mulheres morressem. Sim, exatamente. Porque ele tinha isso, na verdade. Ele tinha esse ciúme patológico pela mãe. E aí, quando ela morreu, ele resolveu que a mãe tinha que ter esse ciúme patológico dele. Ele Isso. meio que pega o que ele sente e transporta pra ela. E aí ela é a pessoa que fica com ciúme dele quando ele se apaixona por alguém, quando ele gosta de alguma mulher. E aí, por isso seria a mãe matando, né? Quando ele mata, tanto a Marion quanto o investigador, ele tá vestido com a roupa da mãe, com a peruca e tal, como se fosse ela. Isso. E aí é nisso que o filme constrói suspense, né? Quando a Marion tá tomando banho, a gente vê um vulto com cabelo comprido e vestido esfaqueando ela, e a gente acha que é a mãe. Porque a gente não sabe que a mãe dele tá morta ainda. Isso é muito legal no filme, você ficar achando que é a mãe até o final. E o filme vai dando pistas, né? Porque, tipo, aí quando eles começam eles vão no xerife falar, ó, o Norman tá esquisito, não sei o quê, a mãe dele tá falando coisa esquisita. Aí o xerife, a mãe do Norman morreu. Há muitos anos atrás, o Norman tá sozinho ali. Mas, pô, mas a gente tá ouvindo a véia lá na casa. Não, não é isso, é porque eles queriam conversar com ela. Isso, e o Norman não deixa. Isso, porque o investigador deixa entender que ela sabe de alguma coisa e que o Norman não quer que ela conte. E aí ele volta, ele conversa com o Norman e tal, depois ele liga para a irmã da Marion e volta. Quando ele volta, é porque ele queria falar com a mãe de qualquer maneira, independente do Norman. E aí é o momento que ele mata. E aí a irmã fica com isso na cabeça também, falou, ué, ele voltou lá para falar com a mãe e não falou comigo, eu quero falar com essa mãe, eu quero saber o que é. E aí quando eles voltam, aí a irmã da Mary e o ex voltam, é exatamente para isso, para conversar com a mãe. E aí ela vai escondida na casa para... O ex fica lá distraindo o Norman para Isso. ela poder entrar na casa. Entrar na casa e falar com a mãe, entender o que tá acontecendo, entendeu? Ela começa até a desconfiar de que ele maltrata a mãe, sacou? E aí... Quando ela chega lá, ela vê que a cama tem um buraco, e aí ela fica, ela começa a desconfiar que, na verdade, ele não matou a mãe, que a mãe sobreviveu e que ele tá escondendo ela, entendeu? O filme meio que deixa isso um mistério, né? Fica um mistério, mas pelo comportamento da irmã da Marion, é isso que eu percebo, porque ela chega na casa e aí ela tá procurando, ela entra no quarto, quando ela vê que tem como se o quarto tivesse sido usado, como se tivesse alguém ali, você vê que ela começa a ficar preocupada, sabe? No sentido assim, eu tenho que encontrar essa pessoa, tem uma pessoa aqui, ele tá escondendo essa pessoa, sabe? E aí ela chega, ela começa a procurar e vai atrás, e aí ela vai pro porão, que é onde o Norman tinha colocado o corpo, né, pra esconder. Ela vê que tem vitrola, tem um monte de coisa, ela vê que tem uma cama, assim, desfeita, essas camas de mola, e aí... ela vê, inclusive, que tá o formato do corpo da mãe ali deitado de lado, né? Na cama, no colchão. Não, no quarto de cima. O formato tá no quarto de cima. No quarto principal. No porão, não. Ela vai olhando assim, e você vê que ela tá tipo... E ela começa a chamar, porque ela acha que a mulher tá viva e que ele tá escondendo, sei lá, maltratando. Isso. E a gente vê, em certo ponto do filme, ele carregando a mãe pro porão, né? Ele fala assim, ó, mãe, estão te procurando, eu vou te esconder. Sim, sim. E aí você fica com ela, você fica pensando a mesma coisa que ela, sabe? Cara, ele tá escondendo essa mãe, o que ele tá fazendo com essa mãe? Por que ela tá, né, desse jeito que tá? E aí, essa relação, por que ele esconde, né? Porque todo mundo acha que ela morreu, mas qual o problema disso? E aí, quando ela vê, o corpo tá sentado na cadeira, ela vira, tá de costas, aí ela vira. Aí a cena icônica, né, da caveira, e ela dá um grito absurdo. É muito E o doido. Norman aparece vestido como a mãe. Sim, sim. E aí é um momento que o ex pega ele e tal. Senão... É o momento que se revela o que aconteceu de verdade com a mãe dele. E quem é que matou a Marion. Exatamente. E como, né? E aí ele vestido, achando que é a mãe e tal. Aí é muito legal, porque quando o cara lá explica, você fica pensando,
termo técnico, uma coisa assim para explicar isso, na verdade, porque a gente pode falar que é psicose, que o cara é psicótico, que ele tá delirando, mas dá a entender que são duas personalidades, que é uma personalidade que tá dentro dele, mas ele tá ouvindo vozes, ou ele que dissociou, como se fosse um transtorno dissociativo de personalidade. É isso? Entendeu? Eu não sei. Assim, eu não entendo o suficiente, né? A estudante de psicologia, com a qual eu assisti um e dois, me disse que ele tem pequenos comportamentos de pessoas que têm esquizofrenia. Tipo, a fala pausada, a dificuldade de fala dele. Diz que é uma coisa bem comum assim, de pessoas que têm esquizofrenia. E ele mantém isso nos 3 primeiros filmes. Ele não consegue falar direito, ele tem problema de socializar e de entender comportamento de outras pessoas, né? Comportamentos comuns, ele não consegue entender porque que as pessoas fazem certas coisas que são bem comuns. Entendi. Mas daí tipo, ela é uma estudante de psicologia também, né? Eu não vou dizer que ela sabe tudo, e que nem todo psicólogo sabe tudo sobre todas as doenças, né? Também. Eu acho importante frisar sempre, quando a gente fala de filme, que é ficção, né? Então eles não estão preocupados com se tá certo, se tá no CID ou no DSM, se é a doença bonitinha, entendeu? Especialmente um filme de 1960. Opa! Que não se sabia muito sobre isso, né? Exatamente. Então, é claro que não vai ser 100%. Então eu sempre vou ficar desconfiada, entendeu? Eu sempre vou ficar assim: pode ser, mas não tem como ter certeza. Mas a gente vai conjecturando, vai imaginando, pode ser esquizofrênico. Se ele estiver delirando, se ele estiver fora da realidade, de certa forma, você sente que ele tá dissociado da realidade, né? Ele tá achando que a mãe dele tá viva. E ele tá achando que a mãe dele realmente existe e que ela pode tomar conta da personalidade dele. Aquela parte, a cena final daquele sorriso que ficou para sempre no cinema, né, marcado, são essas 2 cenas, é a cena do sorriso dele e a cena do banheiro, quando a Mary é esfaqueada. Nessa cena, a mãe dele tá falando, ele não tá falando nada, ele tá quieto, mas a mãe dele tá na cabeça dele falando: você acha mesmo que eu ia assumir a culpa desse crime? Eu tive que explicar que foi você que cometeu esse crime, não sei o quê. Eles vão ver como eu sou boazinha. Ela age como se fosse ela, entendeu? Ela não tá nem. É porque, tipo, ela tá explicando no raciocínio dela pra ela mesma por que ela entregou o Norman, né? É como se o Norman nem estivesse mais lá. Eu fiquei meio na dúvida se ela estava conversando com ele ou se ela estava só falando com ela mesma, pensando, né? Não, é com ela mesma. Tipo assim, ela fica pensando assim: eles vão me ver aqui, uma velhinha sozinha, e eles vão ver que eu não vou fazer mal pra ninguém. Eu não sou capaz de fazer mal pra ninguém porque eu sou só uma velhinha boazinha. E aí ela pousa uma mosca na mão do Norman. Sim. E você escuta a voz dela de novo assim, ó: eu não vou nem machucar essa mosca. Vocês vão ver que eu não faço mal a nenhuma mosca. E aí quando a câmera volta pro close no rosto do Norman, a gente vê uma sobreposição de imagem com a imagem do cadáver que tava na casa dele. Sim, exatamente. Quando faz essa sobreposição, aparece a caveira, né? Bem fraquinho, assim, mas aparece a caveira e depois corta pra cena do carro sendo puxado. Essas cenas finais eu acho muito interessantes, muito, assim, icônicas e diz muito sobre o comportamento, né. Tem uma parte que o policial fala que a irmã da Marion pergunta: mas ela estava se vestindo de mulher pra quê? Ele estava se vestindo de mulher pra quê? E aí o cara fala: "É travesti". E aí o policial que tá explicando toda a história, ele fala que, ele na verdade não é travesti, porque o travesti ou ele se veste porque ele quer mudar de sexo, ou porque tem alguma satisfação, no caso seria uma satisfação sexual, né, algum fetiche. Eu achei isso super interessante, porque é uma coisa que continua atual. Sim, eu fiquei impressionado quando o cara explicando no final do filme parecia tão atual e tanta coisa que as pessoas erram nesse filme são porque o filme é na década de 60. Sim, mas mesmo na década de 60, eu fiquei impressionada com o conhecimento deles, entendeu? Sobre o tema. Eu achava que eles seriam muito mais ignorantes, eles iam ficar: ele tá maluco, tá achando que é a mãe dele, perdeu a noção. Não, o cara explica de uma forma humana, sabe, de uma forma humanizada. Ele fala: "Não, é porque ele foi rejeitado, porque ele se sentiu tão mal de ter matado a mãe que ele resolveu", é uma coisa muito, assim, analisada, sabe.
Isso, é isso mesmo. É tipo. Eu tô querendo dizer, tipo assim, todo mundo tá naquele negócio da explicação que você falou, que na época era ou era paixão ou era dinheiro, né? E aí vem o cara e ele dá uma explicação que é tão atual ainda hoje. É tipo, é um choque, sabe? Quase, no discurso que o filme tava fazendo até então. Sim, eu fiquei bem chocada. Eu fiquei, nossa, esse cara é bom. Mas ele fala que é paixão, né? Que ele matou por paixão, porque pergunta, e o dinheiro? Ele, não, foi pro carro. Você vê que as pessoas ficam fixadas, né, nessa coisa do dinheiro. Como é que ele não pegou o dinheiro? O que foi feito Uhum. com o dinheiro? É uma coisa que eu vi um livro de investigação policial que eu vi. Investigação policial não, um romance policial, né? Uhum. Ficção, pra eu deixar claro, por isso provavelmente está errado. Mas o investigador no livro sempre fala assim: as pessoas tendem a procurar o motivo para encontrar o assassino e não pensam na oportunidade. A maioria das vezes que a pessoa mata alguém foi porque ocorreu a oportunidade. Tinha um motivo antes, mas normalmente é porque teve oportunidade além do motivo. E aí, então ele tenta procurar a oportunidade ao invés do motivo primeiro. A oportunidade de cumprir o motivo, né? Isso, exatamente. E aí, no caso do filme, eu tava achando interessante isso, que todo mundo tava o tempo inteiro, assim, não, o Norman deve ter matado ela porque ele queria o dinheiro. Ele tava apaixonado por ela apaixonado por ele, queriam fugir juntos. E eu fiquei tipo, não, velho, respira. Exatamente. Quando ele fala que é paixão ou lucro, e nesse caso é paixão, eu fiquei pensando, que tipo de paixão que ele quer dizer? Ele tinha paixão pela mulher e a mãe ficou com ciúme, e aí a paixão da mãe pelo filho fez com que a mãe matasse a mulher. Aí eu fiquei pensando, não tem nada de paixão nessa história. Na verdade, é um subterfúgio para que ele mate, entendeu? No caso do investigador, ele matou para não ser descoberto. É bem Mas ele claro isso. tava com a roupa da mãe, no caso, indicando que ele estava na personalidade dela. Sim, mas é porque a única pessoa que mata é a mãe, ele não mata, ele só coberta o crime. Então, é como se a mãe percebesse o perigo do cara e matasse ele pra não ser descoberta, nem ele nem o filho, entendeu? De uma forma para proteger o filho também, de certa forma. Então, fica bem claro que esse é um crime de oportunidade, mas também para se proteger. Isso Isso, no acontece caso do muito. detetive, né? Isso, um caso do detetive. Isso acontece muito, inclusive com serial killers. Às vezes você vai ver as pessoas que ele matou e pensa, não, mas essa pessoa aqui não tem nada a ver com modus operandi, não tem nada a ver com nada. É porque muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes acontece porque ele estava para ser descoberto, porque aconteceu alguma coisa que saiu do controle e aí teve que matar essa pessoa, entendeu? Isso acontece. E aí, no caso da Marion, e eles dão a entender que tem mais 2 mulheres desaparecidas, tem mais a ver com ele usar o ciúme da mãe como subterfúgio para satisfazer a vontade de matar mulheres, entendeu? É isso que eu entendi pelo final do filme, quando ele fala que tem mais 2 desaparecidas. Então, no caso, ele é um serial killer. O cara que entrevista ele pergunta, né? Tem algumas mulheres que sumiram por aqui? E o cara fala, tem pelo menos 2. Ele fala, provavelmente você vai encontrar elas no mesmo lugar que a Marion estiver, né? Ele fala um negócio assim. Cara, será que foi cortado? A versão da Netflix é cortada? Assistindo a Netflix. Tem isso. Alguém fala alguma coisa desse tipo. Não, Tipo, alguma outra tem. pessoa sumiu. Ele fala. O cara que explica toda essa história, ele conta isso. Ele pergunta: tem pessoas desaparecidas? Aí o cara fala: 2. Aí ele fala: mulheres? Sim. Aí ele fala: então, talvez você encontre ela no mesmo lugar, no mesmo pântano. Entendeu? Ah, é isso mesmo, então fala. Não tem conversa do Norman. Não aparece o Norman Não. conversando com o cara. Isso não aparece, não. Mas sim, aparece isso. Aí eu fiquei pensando, cara, o cara é um serial killer, claramente. Serial killer de mulheres. E ele, de certa forma, tem essa questão do ódio, né, com a mulher. Tem a coisa da mãe não deixar. É como se a mãe estivesse perturbando a cabeça dele, entendeu? Você não pode ficar com ninguém. Você não vai ficar com ninguém. Então elas vão morrer, entendeu? Aí já Chamando, né? Eu não quero essa vadia aqui. Manda ela embora. Isso, porque ele chama a Marion pra jantar na casa dele, e ela fala que não, ela não aceita. E aí ele leva o jantar pra ela, que a mãe fala e fica com ódio, fala mal da mulher, né, que ela nem viu, a princípio. Isso. E é interessante também, é porque, tipo, ela não precisa ver a mulher porque o Norman viu, no caso, né? Sim. E porque o Norman sentiu atração pela Marion, automaticamente pra mãe ela é uma vadia. Sim. E isso tem muito a ver com o Ed Gein. A mãe do Ed Gein tinha isso. Ele achava que nenhuma mulher prestava e que não podia ter mulher nenhuma, não sei o quê. Tem essa relação.
Uhum. Mas é isso, aí eu fiquei impressionada com o discurso do cara, achei bem interessante. A gente descobre que o Norman é um serial killer e aí acaba o filme dessa forma. Ele foi condenado e foi para um hospital psiquiátrico a princípio. Isso. Eles ficam falando que ele tá fingindo pra não ir preso, né? Um negócio desse. Alguém fala isso? Ou eu tô confundindo com outro filme? Agora eu não tô lembrada, acho que não. Acho Então eu tô que, confundindo com outro filme. acho que eles só perguntam alguma coisa sobre. Uhum. Porque a irmã da Marion fala assim, mas ele matou? Aí ele fala assim, não. E aí explica que, na verdade, não foi ele, foi a mãe. No corpo dele, usando o corpo dele, como se fosse isso, né? A mãe dentro do Uhum. corpo dele. E aí depois ela fala, mas a minha irmã tá morta? Ele fala assim como o investigador. Mas eu não lembro de ninguém duvidando, não. Uhum. Eu acho que ele fala de uma forma que você não consegue nem discutir. Ele Você não fala com uma consegue nem. clareza, com uma calma, né? É, e você fica tipo, mas não faz sentido, mas você falou de uma forma que não tem nem como refutar. Eu queria ver aquele cara fazendo uma palestra, sabe? Ele falou com tanta calma que você fica preso na palavra dele. É muito bom. Ele tem uma oratória muito boa, falou muito bem. Mas o roteiro também é muito bom, né? É bem amarrado, né? Inclusive, uma coisa que eu achei interessante do filme é que, tipo assim, como a gente já falou, né? Não tinha criminal profiling na época, né? Sim, ele foi final da década de 70 lá pelo FBI. Então, tanto o detetive quanto a irmã e o namorado dela não conseguem pensar em motivos de forma clara, né? Não conseguem entender essa perspectiva. Mas quando o detetive tá conversando com o Norman e vai pegando o Norman na mentira, que vai aumentando a suspeita sobre ele, né? Uhum. Você vê que o Norman não é um assassino inteligente, né? Ele não consegue elaborar mentira, ele não consegue socializar com o detetive direito, e por causa disso ele vai dando várias pistas que, pelo treinamento policial do detetive, ele vai verificando que o Norman provavelmente é o assassino. Nossa, isso é muito legal, porque o Norman é pego na mentira. E ele tem uma dificuldade de conseguir se desvencilhar, né? Ele até dá explicações, dá a resposta, ele responde. Só que você fala assim, não convenceu, não. Eu tava vendo a cena com pena dele. Ele fica bem sem jeito, mandou lembranças, né? Ficou bem desconcertado e nervoso, claramente nervoso. E aí e as perguntas que o detetive faz, né, que vai fazendo ele ficar girando na própria mentira, me lembrou muito interrogatórios de séries de TV que eu vi, tipo, policiais dos últimos 20 anos, assim, como na série de TV os investigadores fazem aquilo, parece que tá tendo uma conversa casual, aí eles conseguem pegar aquela mentirazinha pequena. É porque vai de forma casual, como você falou, e sem pressionar. Você não precisa pressionar, você não precisa falar se tá mentindo. É só o cara fala: "Ah, a Marian essa mulher nunca esteve aqui não, nunca vi, não sei o quê". Aí ele: "Tá, me mostra o livro". Aí ele: "Mas pra quê?". "Pra eu ver". Às vezes ela usa outro nome. E aí o que eu achei mais legal dessa cena é que ele abre o livro, na maior inocência, Norman chega, abre o livro e pensa: "O cara não vai saber. É um nome qualquer, não tem como ele identificar". Aí o cara chega e fala: "Ah, eu tenho uma amostra da letra dela aqui, espera aí". Aí eu: "Meu Deus do céu". O cara é outro nível, entendeu, de investigação. O cara Ele é um chega, investigador muito foda, esse cara também. porra, ele aparece com a amostra da letra, e aí ele fala: "Ah, esse nome é parecido com o dela", que era tipo era com M também, se eu não me Ela engano. faz ela diminui, né, ela muda de Marion, ela escreve Mary, e ela, em vez de falar o Isso, sobrenome dela, ela coloca o sobrenome do namorado. exatamente. Aí ele fala: "Ah, esse aqui, Mary é próximo. E esse sobrenome aqui é o sobrenome do namorado dela". Aí eu: "Gente". E aí o Bates, claro, ele nunca imaginou, ninguém nunca vai imaginar que o cara vai falar isso, que ele vai investigar dessa forma, né, que ele vai descobrir a letra, não sei o quê. E aí ele fica desconcertadíssimo depois disso, ele se Uhum. quebra total. E o cara é muito bom, realmente, eu fiquei impressionada. Agora, ele também nunca imaginou que o cara ia estar vestindo a roupa da mãe, que ele realmente É. desconfiou, achou que a mãe estava viva e por causa disso que ele morreu. Uhum. Sim. Se ele tivesse ao menos desconfiado que a mãe estava matando, ele não teria sido tão descuidado, eu acho. Foi uma coisa que eu pensei quando eu revi o filme, né? Tipo assim, na época, ele conseguiu matar tanta gente porque as pessoas sumiam no meio do caminho e não havia essa conexão de pessoas com perfis parecidos, né? Descrições físicas parecidas e tudo mais, que estavam no mesmo lugar. E você tem que pensar que é um motel de beira de estrada, num lugar que ninguém mais ia porque tinha um desvio.
Então, além de ser um motel de beira de estrada, que é um lugar movimentado, gente entrando e saindo o tempo todo, era um lugar que quase não tinha hóspede, praticamente. Uhum. Então, ele tinha poucas testemunhas, e por ser um motel, não tinha como ficar tirando digital para tentar descobrir pistas. Praticamente não tinha registro. Uhum. Eu acho assim que meio que quando ele percebeu que ela estava colocando o nome falso, que ela conta pra ele o nome verdadeiro dela, foi um momento de clique, sabe? De tipo, pode morrer. Uhum. Por isso que eu penso que a coisa da mãe é o subterfúgio, entendeu? Porque eu sinto que ele que é óbvio que ele que tem essa vontade, porque é ele que faz. Mas o fato dele saber que ele pode matá-la, porque ninguém vai descobrir que ela esteve lá, ele não mata simplesmente porque sim. Porque minha mãe não gosta dela. Ele sabe que ela não vai ser, que ela tá usando nome falso e que não vão saber que ela passou por lá, entendeu? Uhum. E você acha que tem alguma relação do tipo, algum prazer sexual pra ele em matar as vítimas? Talvez. Principalmente porque ele mata principalmente mulheres por quem sente atração. Porque normalmente o serial killer, ele tem a motivação sexual. Não necessariamente de ato sexual, mas uma satisfação de sentir prazer em matar, entendeu? Uhum. A gente fala de sexual, mas tem mais a ver com prazer. Porque o prazer pode ser prazer de comer, prazer de dançar, prazer. Então, é um prazer para ele matar. Isso para mim fica claro. Porque ele tá fazendo algo que na verdade ele diz que não é ele, é a mãe que está fazendo porque está com ciúme. Por isso que é complicado o filme, porque no filme você não percebe que ele tá sentindo prazer, você não percebe as camadas, mas na vida real na minha visão, teria uma relação de prazer também. Talvez seja esse o maior problema de se fazer história fictícia no período em que não tinha muito conhecimento sobre essas patologias, né? Fica faltando Mas detalhes. esse negócio de tempo não é desculpa não, porque tem filme hoje em dia que também é tudo errado, então... sim. Eu acho que isso tem mais a ver... acertando muito mais do que se sabia na época. Pois é, pra época até que acertou bastante, impressionante. Mas é muito uma questão de estudar, né? Você quer falar sobre um assassino em série? Então estuda sobre. Vamos lá, vamos ver como é que eles funcionam, entendeu? Dexter, por exemplo, é muito fora. Eu amo a série, sim. Eu acho espetacular, é muito bem feita, mas é óbvio que um psicopata não pensa da forma como Dexter pensa. Sim, eu nunca assisti, mas que as pessoas descrevem, eu fiquei tipo, não, isso aí não faz sentido. É porque você precisa ter uma conexão com o personagem. Psicopata não tem como você ter conexão nenhuma. E aí, o fato dele matar criminosos não é suficiente para você se conectar. Ele tem que ter um lado humano, um lado de se importar com o outro. Então, chega uma parte da série, a partir de um certo momento, que ele começa a se relacionar com outras pessoas, porque no início ele é solitário, ele é bem padrãozinho, bem psicopatinha, perfeitinho, nananã. Aí chega um momento que ele começa a se relacionar com outras pessoas e começa a se importar com a irmã, se importar até com a namorada, porque no começo ele não se importa, mas depois ele começa a se importar. Ele começa a se importar com o filho, começa a se importar com várias pessoas. Aí você falou do Dexter, eu achei interessante que eu lembrei dessa série do Sherlock que saiu agora da Inglaterra. Que saiu agora? Saiu outra? Saiu agora, tipo, 10 anos atrás. A série do Sherlock com o Benedict Cumberbatch, dos criadores de Doctor Who. Você falou agora? Eu falei, não, essa série é velha, pô. Ela é velha já, né? A gente tá ficando velho, O que você lembrou do... que ele fala que ele é psicopata, né? Mentira. É porque ele é diagnosticado como sociopata na série, né? A gente vai entrar em outra discussão que não existe sociopata, mas vai lá, continua. Ele fala que ele é um sociopata funcional. Ele arrumou um jeito de usar a psicopatia dele para funcionar em sociedade, como ele se descreve na série. Eu lembro que quando você assistiu, você falou pra mim, pode ser um jeito que ele arrumou de se explicar uma forma de existir em sociedade. E no primeiro episódio, a forma como ele interage com o assassino no primeiro episódio, você vê que é uma característica que faz sentido com psicopatia, assim, do pouco que eu sei de psicopatia, é uma coisa que faz sentido. Ele não se importa em prender bandidos para salvar pessoas, ele se importa em prender bandidos porque ele quer ser inteligente. É um prazer para ele prender esses bandidos. Mas entra na mesma questão do Dexter, que ele começa a se importar com o Watson, tem todo um negócio. Aí que eu ia dizer, ele se importa com o Watson e o
e começa a se importar com outras pessoas, com a Irene Adler, de uma forma que não é psicopatia mais. Então eles erraram o diagnóstico no começo da série. Mas é porque não sustenta. Não tem como você fazer uma série com um psicopata que você consiga se identificar, que você consiga gostar do personagem, entendeu? Porque o cara não vai se importar com ninguém nunca. Não existe isso. Ah, que isso? Eu gosto do Mr. Brooks, hein? O Mr. Brooks é especial, é diferenciado. O Mr. Brooks tem que chamar o psicólogo pra saber se ele é psicopata ou se ele é psicótico. Não, eu falei pra minha Ele fala mãe, com o cara. falei pra minha mãe que eu quero gravar muito um episódio com ela sobre esse filme, porque a gente gosta muito desse filme. E a parte dele com a filha é espetacular. Gosto Sim. muito. Tem um negócio que é hereditário, né? A questão dele. Exatamente. Eu acho. E ele se importa com a filha ou ele se importa em não quebrar o legado dele, né? Eu tenho essas dúvidas com o Mr. Brooks. Não vou dar spoiler do episódio. Você ouça o episódio com a minha mãe e a gente conversa. Eu quero muito gravar esse episódio. Esse filme, véi, é um espetáculo. E ele é mais, pra mim, tem mais a ver. Ele chega mais próximo da psicopatia pura, digamos assim. Porque o Mr. Brooks, ele é extremamente simpático, eu acho. Eu não consigo não torcer por ele. Mas aí é a coisa do carisma, né? O psicopata precisa ser carismático, entendeu? Ouvintes, pra quem não tá entendendo, é um filme chamado Identidade Secreta, é isso o nome do filme? Instinto Secreto. Instinto Secreto. Tem no Prime Video. Como é o nome do ator? Kevin Costner. Kevin Costner. Excelente. O elenco é fenomenal. O elenco do filme é extraordinário. É depois de 2000, não é esse filme? Eu não sei dizer. É depois de 2000. Mas eu acho que é pro final dos 2000, assim, pra começo de 2010. É muito bom. Eu gosto muito desse filme espetacular. Sério, sensacional. Gosto muito. Mas aí eu faço um episódio. Agora eu vou ter que fazer logo esse episódio. Agora prometeu, já era. Eu falei, porque eu ia deixar mais pra frente, mas eu vou adiantar. Porque Se lascou. me lasquei. Porque é muito bom. Eu e minha mãe, a gente já teve altas discussões sobre esse filme, velho. Porque é muito interessante. Ele traz diversas discussões, entendeu? Principalmente em relação à psicopatia e serial killer e tal. Mas é isso que eu tô te falando. É difícil você colocar um psicopata numa série, no filme é até mais fácil, mas numa série, tipo, 5 temporadas, que o cara não se importa com ninguém, que o cara só finge, você vai perceber que ele tá fingindo. Não tem como, entendeu? Sim, é verdade. Eu não sei dizer, tipo assim, porque eu não acompanho o Dexter, né? E, por exemplo, o Silêncio dos Inocentes, as pessoas gostam muito do Dr. Lecter, mas ele funciona como psicopata de uma forma mais verossímil? Com certeza. Nossa, sem dúvida. Você vê claramente que ele não se importa com ninguém, com nada, nem com a Clarice. Ele tá só usando. É uma coisa que pode ser confundida, entendeu? As pessoas acabam confundindo você se importar com você ter um sentimento de posse. É que eu pensei no Hannibal porque a partir do terceiro livro é sugerido que ele não está só manipulando a Clarice, mas ele realmente está apaixonado por ela. Eu li o livro e eu fiquei com essa impressão quando eu li o livro. Posso estar errado, faz tempo que eu li. Mas pelo que acontece no finalzinho do livro, eu diria que é isso. Sem querer dar spoiler. O livro tá péssimo. Ele corta toda a construção do Dragão Vermelho e do Silêncio dos Inocentes. Esse filme é um remake, né? Você sabe que tem um outro. Antes do Dragão Vermelho, antes do Silêncio dos Inocentes, teve um filme do Hannibal Lecter, sem o Anthony Hopkins. Sim. Dizem que é melhor que esse daí. Nunca tive coragem de ver. Mas o ator que interpreta o detetive é o Grissom, do CSI. Nossa! Aí eu fiquei, eita, isso aí deve ser interessante. O Grissom é maravilhoso, né? Talvez seja bom. Sei. Você mudou minha perspectiva aí, porque eu tenho muitas ressalvas. Eu fico tipo. Não, e o diretor é um dos melhores diretores vivos que tem aí, Michael Mann. E esse diretor da onde? Ele dirigiu Fogo Contra Fogo, ele dirigiu Colateral, aquele filme do Tom Cruise com o Jamie Foxx. Nossa, uau. É bem forte Colateral. Colateral é um excelente podcast pra você. Ó. Aquele cara é psicopata? Ai, cara. Complexo. Eu tenho que rever. Mas é filme. Só de pensar, eu acho ele muito assim, tenso, sabe? Ele é um filme de suspense com tensão muito forte. Você fica muito tenso o filme inteiro. Ele lembra um pouco Psicose, né? Ele pega alguns ganchos assim de Psicose. É um cara que tá sendo controlado por assassino, e aí tem um policial que tá investigando. Sim, de certa forma. Mais estrutura, não é o mesmo tipo de assassino, não é uma loira com dinheiro. Mas dá pra ver a conexão, do jeito que você falou. Sim. Mas é isso, aí a gente falou um monte de coisa e acabou não falando das continuações. Eu não vou dizer que eu assisti o 2, 3, 4 à toa, porque eu me diverti assistindo os 3.
Hum. Até o 4, que é péssimo, eu me diverti assistindo. Se divertiu cada um da sua forma, né? Porque o 2 é realmente bom. Eu gostei do 2, de verdade. Psicose 2. Eu recomendo para as pessoas que estão aí ouvindo, assistam Psicose 2. Então fala um pouquinho sem dar spoiler pra galera se Então tá. interessar. Vou dar uma pequena aulinha de história do cinema aqui, pode? Cinema Pode. americano? Então tá. Psicose foi feito em 1960. No ápice da perseguição aos comunistas nos Estados Unidos, tinha um negócio de censura muito forte no cinema, muitos diretores e roteiristas foram perseguidos sob a premissa de comunismo, mas na verdade eram pessoas perseguindo quem não seguia certos valores cristãos, familiares e tudo mais. E o Hitchcock, ele era muito poderoso, e ele não estava nem aí para comunismo nada do tipo, então ele nunca caía nessas listas. Mas quando ele quis fazer o Psicose, ele ficou tão chocado com a ideia, ele quis fazer um filme muito forte. E ele era um cara que ele fazia filmes clássicos. O Psicose é um filme clássico, ele é lento, ele tem aquele negócio bem típico da época da década de 60. Só que ele via coisas que só fariam sentido anos depois. No caso do Psicose, ele acabou fazendo, sem querer, o primeiro slasher. Você pode explicar o que é o slasher, Verônica? Eu acho que você sabe o que é. Ah, eu sei porque você me explicou, né? É um filme com um assassino que normalmente usa um instrumento cortante. Isso. Não necessariamente o assassino vivo, ele pode ser o Fred Krueger que morreu também, ou o Chuck que encarnou um boneco. Mas eles continuam caçando gente pra deslacerar as pessoas. O importante é dilacerar a galera, né? O negócio é que na década de 60 era inconcebível fazer um filme desse, porque esse pessoal que consumia, que fazia essa censura, nunca ia aceitar uma cena com corte na tela. O Psicose deu polêmica até porque tem uma cena de uma privada dando descarga. Pra você ter noção do nível da censura daquela época. Meu Deus do céu. Quase não foi pros cinemas por causa dessa cena dessa privada dando descarga. Isso aí é só ela botando papel, né, e dando descarga. Isso é cena aí mesmo. E é importante pro filme essa cena. Ele fez questão de que essa cena estivesse no filme para provocar os caras da censura, o Hitchcock. Pra você ter noção de quanto esse filme estava transgredindo certos valores da época. Meu Deus. O que acontece é que, tipo, aí passou a década de 60, década de 70, 83, quando o segundo filme foi lançado, a gente já teve revoluções culturais, sexuais, drogas. O cinema passou por uma revolução. Começou na França, foi para os Estados Unidos, e aí surgiu Martin Scorsese, Brian De Palma, a galera fazendo um filme muito mais violento e muito mais visceral. E aí, no cinema comercial, descobriram, né, o tal de John Carpenter resolveu fazer um filme chamado Halloween, que pegou todas as coisas que tem no Psicose, o assassino serial, usando faca, matando várias mulheres, e ele estabeleceu o que seriam as regras dos filmes slasher, né? Sempre adolescente, se o adolescente fizer sexo, ele vai morrer. Tem muita dessa carga comportamental na forma do assassino, né? Uhum. Que depois foi também pro Jason, que depois foi pro Fred Krueger, pro Chuck, e pra todos os outros que você vai encontrar. Pânico, tem muito disso também. E aí, quando chegou no Psicose 2, o Psicose 2 é um filme slasher, abertamente slasher. Interessante. E qual que é a trama do Psicose 2? 23 anos depois que o Norman foi preso, ele está, entre aspas, curado, ele recebe alta, sai do tratamento dele, volta pro motel, agora com supervisão distante do psicólogo, né, que tratou dele do psiquiatra que tratou dele no hospital. Uhum. E enquanto ele tá lá, ele começa a ver coisas, tipo notas de uma mãe falando com ele, começa a aparecer pessoas no motel que lembram das vítimas dele, e ele começa a receber ligações de uma mãe, tipo, mas a mãe dele morreu, e ele sabe que a mãe dele morreu, dessa vez ele sabe, ele fala, minha mãe morreu, quem é que tá ligando pra mim? Ao mesmo tempo ele começa a se envolver com uma garçonete do lugar onde ele começa a trabalhar, e pessoas começam a aparecer mortas. Aí fica a dúvida, é o Norman que tá matando essas pessoas? O Norman começa a agir tipo assim, olha, se for eu que tô matando, eu quero ir pro hospital logo de cara, não quero ficar aqui. Uhum. Então quem é que tá matando essas pessoas? Tem um mistério, eu não vou falar o final, tem uma reviravolta. Eu não vou dizer que a reviravolta... As reviravoltas são inteligentes até a ultimazinha. A ultimazinha reviravolta eu não gosto. Mas, no geral, quem está matando e por que está matando eu gosto muito. Uhum. E o filme termina, eu não vou dar o final do filme, mas para explicar o terceiro, tem que falar o final do segundo. Eu explico então a sinopse do terceiro? Então é melhor não. Fala só o que tem de interessante no terceiro. Certo, então o segundo eu gosto. E como ele é um slasher, ele realmente mostra aquelas cenas da faca entrando na pessoa e tudo mais. Tem uma morte que é tipo assim, quem gosta de filmes de terror com essas mortes super explícitas, tem uma morte nesse filme que eu aplaudi de tanto que eu ri dela. Mas é trash? Não é trash, não. Tem uma morte que é trash, que é tipo premonição, sabe? Ninguém tentou matar o cara e de repente o cara morreu. Uhum.
Mas essa outra não, ela é feita só pra ser tipo, olha só que morte violenta. Entendi. Então é uma coisa que lembra mesmo Halloween, esses filmes de Isso. slasher. E esse filme é extremamente respeitoso com Psicose. Ele repete ângulos do Psicose, ele usa as músicas nos mesmos lugares do Psicose, ele repete fotografia, e como Psicose é preto e branco, né, ele faz com que a fotografia tenha cores com contrastes muito fortes para replicar os contrastes do preto e do branco. Uhum. No preto e branco do Psicose. Então o 2 é um filme que é muito respeitoso, tem ideias muito legais, e ele meio que faz o que o Hitchcock teria feito na década de 80, que seria mostrar mesmo a carne, a faca entrando e cortando as pessoas. Entendi. Interessante, dá vontade de ver. E ele é um filme típico década de 80, extremamente colorido, cheio de contraste, aquelas cores bem fortes, porque na época era a época do videotape, e o videotape fazia as cores ficarem super saturadas, e as pessoas replicavam isso no cinema. E a mesma coisa com o 3. O 3 tem esse mesmo negócio, cores fortes, super saturadas e tudo mais. Só que quem dirigiu o 3 foi o Anthony Perkins. E quando termina o 3, você percebe Explica muito que o Anthony Perkins é o Norman Bates. que faz Norman Bates, Quem dirigiu o 2 é um diretor que eu gosto muito, chamado Richard Franklin. É um australiano, ele tem uns filmes australianos bem legais, eu recomendo assim, ele é parte de um movimento de filmes de terror australianos. Tem um chamado Patrick, muito bom. Quem gosta de filmes de terror bem assim, obscuro, Patrick, assista, é muito bom. E ele foi para os Estados Unidos, já com alguma fama, e fez Psicose 2. E ele faz questão de ser extremamente respeitoso e faz um trabalho muito bom. Quando o ator que faz Norman Bates assume o terceiro filme, aí ele vai pro caramba. Ele coloca gente pelada da com rodo, coloca umas 3 pessoas com patologia mental no meio, não só o Norman. A resolução que ele faz pra trama do Norman, é tipo assim, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, o segundo filme ele tem um final muito pessimista. E o Anthony Perkins gosta do personagem e resolveu fazer o filme dele de forma a dar um final feliz pro Norman Bates. Entende o que eu quero dizer? Entendi. E aí, o final do filme é bom, do 3. O filme inteiro é que é ruim. Os personagens são ruins, as cenas são ruins. É um desbunde de bunda e peito pra todo lado. Tem uma cena de sexo que é vergonhosa nesse filme. E eu só vou falar isso, não vou falar mais nada não. Jesus amado. Pois é, Psicose 3 não é o pior. Não é o pior, o 4 é pior. O 4, então, eu falei, né? Eles são filmes da época deles, né? O 4 é 1990. A estética do filme muda para se adequar à estética de cinema da década de 90. Década de 90, eu não sei se você lembra, mas assim, você vai identificar essa estética. Vendo esse filme, você vai lembrar de coisas, até como. Você vai ver o filme, você vai ver que é um filme da década de 90. Cores de roupas muito fortes, ambientes sem aderir, sem decoração, muito close-up, tipo, uma câmera com grande angular, focada na cara da pessoa. Qual que é a história do quarto filme? Norman Bates está curado mais uma vez, entre aspas, casou com uma enfermeira do hospital psiquiátrico onde ele estava internado, e ela ajuda a cuidar dele, e tem um programa de rádio. A história do filme começa no programa de rádio. É um programa de rádio que trata de assassinos, pessoas que matam as mães. É o tema do programa de rádio. Aí eles recebem uma ligação de um cara dizendo: olha, eu matei minha mãe e hoje eu vou matar mais uma pessoa. Aí o pessoal do rádio, então vai contando aí. A intenção do pessoal do programa de rádio é ir enrolando ele pra eles descobrirem pistas de quem é esse cara, pra impedir ele de matar essa pessoa que ele disse que vai matar no final da noite. Essa é a trama do filme. Só que a gente sabe, desde o começo, que quem tá ligando é o Norman Bates. E aí eles vão fazendo perguntas pra ele contar a história dele, e ele vai contando a história de como ele começou a matar. Então o filme é ele tendo flashbacks de quando ele era mais novo, depois que matou a mãe e matando as primeiras vítimas dele. Pra contar como é que foi, né? Isso. Só qual que é o problema do filme? O filme sugere que existe um suspense na ideia de que o Norman vai matar alguém essa noite. E o pessoal do rádio vai fazer alguma coisa. E aí o pessoal do rádio tem que descobrir quem é, a história dele e tudo mais. O problema é que a gente sabe a história dele. Ele é o Norman, a gente já viu 3 filmes com ele. Sim. Não tem suspense nenhum. A gente não sabe se ele vai matar alguém, ué. E aí quando a gente descobre, lá no final do filme, quando ele explica quem ele vai matar e por que ele vai matar, aí você fica, porra, é sério isso aí, velho? Tipo, não faz o menor sentido com o Norman. Tipo, não é o Norman esse cara. É ruim. O quarto filme é assim, ó, é especial, cara. Tipo, ele é bom de ruim, sabe? Tipo, você tinha que estar bêbado pra assistir. É muito engraçado. Meu Deus do céu. Por outro lado, tem partes do flashback que mostra ele convivendo com a mãe antes dela morrer, viva ainda. Mostra ele matando a mãe, mostra ele matando o namorado da mãe, mostra como é que era a relação dele com a mãe. E essa parte é toda muito interessante. Só que quando tá contando essa parte, não tem uma história, não tem um começo, meio e fim. Você só tá vendo trechos que são interessantes do Norman. Entendi. Faz sentido. Que doideira. Não recomendo. Recomendo assistam 2 e fica por aí. Acho que o 1
é mais do que suficiente, né. Mas se Sim, é mais você que o suficiente. ficar saudoso, quiser saber mais sobre, né, tal, beleza. Mas assim, preciso fazer uma confissão aqui, que é uma coisa que a gente não falou. Psicose tem um remake, né. 98, do Gus Van Sant. Minha confissão é que eu vi primeiro o remake. E você gostou? Gostei muito. Eu achei bem legal, porque é o mesmo filme, a diferença é que é atual, é colorido. Era uma experiência do Gus Van Sant fazer com tecnologias atuais o filme take a take que o Hitchcock fez. É o mesmo filme com atores diferentes atual. É essa a impressão que eu tive quando eu assisti o original, entendeu. Uhum. Mas realmente a primeira vez que eu vi Psicose foi de 98, com aquele cara que é comediante, né, O Vince Vaughn. Vince Vaughn. Muito Uhum. doido Ele não é só isso. comediante, não. Ele já fez uns filmes de ação, umas comédias. Ele é mais conhecido pelas comédias, né. Ele é o cara de ação e ele vai ser um assassino serial no filme que vai sair agora. Só que é uma comédia. Tá vendo? Tô te falando. Ele é um assassino serial que troca de corpo com uma menina que ia ser uma vítima dele. Aí agora o assassino tá aproveitando que tá no corpo de uma mulher bonita pra atrair homens pra matar eles. Nossa. É isso, então eu vi o filme e eu gostei bastante. Você gostou do remake? Nunca assisti. Não acredito. Não é que não acredite. Todo mundo fala tão mal do remake que eu não preciso assistir, né? Não, de verdade, assim, é óbvio que depois quando eu vi o original eu achei bem melhor, mas é bom, é a mesma história, a mesma coisa. Na verdade, eu fiquei impressionado o elenco do filme, né? Que é o Vince Vaughn, a Anne Heche, o William H. Macy, o cara que faz o Aragorn, antes dele ser o Aragorn, é claro. Sim. E a atriz que faz a irmã é uma atriz boa também, eu não tô lembrando quem que é. Ah, não lembro. Aí eu fiquei surpreso quando eu descobri que esse pessoal tava trabalhando nesse filme. Eu acho que eu vi esse filme próximo de quando ele lançou, viu. Deve ter sido 2000, provavelmente. Ele é de 98. Eu lembro dele passando no cinema, Não, não vi no cinema não, mas eu mas nunca assisti. eu vi logo depois, então deve ter quase uns 20 anos aí que eu vi, então. É a Julianne Moore, a irmã dele. A irmã da Marion. Nossa, que elenco, hein. O elenco desse filme é extraordinário, cara. Caraca, mas você não imagina essas pessoas nesses papéis. Eu sei que parece que o Gus Van Sant fez algumas coisas, umas experimentações, tipo, o Anthony Hopkins foi impedido de colocar qualquer nudez da Marion na cena do esfaqueamento no banheiro, né, no filme, por causa da censura. Aí o Você Gus Van falou Sant, Anthony ele fez... Hopkins. Anthony Hopkins, desculpa, o Alfred Hitchcock foi impedido de mostrar qualquer tipo de nudez na cena do esfaqueamento no banheiro. Se você prestar atenção na cena, a gente nunca vê nádega, peito, nada. Mas ela tá pelada ali na cena, né? Sim. A atriz estava pelada, inclusive. E aí o Gus Van Sant fez os takes usando os mesmos enquadramentos, mas ele aproveitou que não tinha censura. Ele fez um take bem rápido do ânus da atriz no filme, no remake. Da bunda, do ânus. Do ânus, do orifício. Eu não lembro disso não. Pois é difícil de ver, porque é muito rápido. Mas ele fez ali de propósito pra dizer, ei, burlamos a censura, Hitchcock. Tinha que ser Gus Van Sant, né? Oh, meu Deus. E ele virou um diretor bom depois. Mas ele é muito inconstante. Eu acho ele muito instável. Principalmente no filme lá do Last Days do Kurt Cobain, nossa senhora. Os filmes dele podem ser muito pesados, como podem ser... Não, não é pesado, é só ruim mesmo, é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Nossa, eu fiquei muito chateada, porque é um filme do Kurt Cobain, que tinha... com Gus Van Sant, tinha tudo pra ser um ótimo filme, é muito ruim. Depois disso eu comecei a perceber que não é tão bom assim não. Entendi. Então é isso, eu recomendo o remake também, mas é óbvio que o original tem que ser visto primeiro e tem que ser valorizado sempre. Mas eu acho que a gente falou tudo, né? A gente já tá aqui há 1000 horas. Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não. A gente falou bastante coisa, eu acho que o mais importante, que é contar a história, explicar o surgimento e a parte do comportamento do Norman, a gente conseguiu, então, missão cumprida. Assistam Hitchcock com o Anthony Hopkins. Também muito bom, assim, muito bom, depende do ponto de vista. É bom pra quem tá interessado em saber os bastidores de Psicose. Exatamente, se você quiser ver os bastidores, vale a pena, mas é meio É um filme esquisito. muito divertido, Tem umas coisas meio esquisitas. E As Vozes, na Netflix. As vozes, tá bom. Muito bom. Muitas recomendações, galera, vai ter uma lista grande aí. Eu dei as duas últimas aqui, ó. Essas são as duas que eu dou. Talvez o Psicose 2, mas eu nem recomendo tanto assim, não.
Mas aí, se vocês quiserem que a gente fale mais de Hitchcock, de outros filmes, ele tem muitos filmes relacionados com crimes. A carreira dele é quase tudo de crime, né? Exatamente. E ele é excelente, ele consegue construir uma história e construir personagens, inclusive os assassinos, de uma forma muito bem feita. Eu acho que tem um filme dele, aquele Frenesi. O assassino Sim. daquele filme é muito impressionante, eu acho. Extremamente elaborado, assim. Você percebe que o Hitchcock entende do assunto. Pra época, né? É bem impressionante mesmo. Eu gosto. Mas é isso, então. Vamos finalizar. E aí, eu peço que você, Vinícius, conte suas redes sociais, onde que a gente pode te encontrar, bater um papo, perguntar sobre filmes. Das minhas redes sociais, eu estou no Vina_Brandão no Instagram. Minha conta é trancada, mas eu aceito qualquer um. E eu tenho 2 Twitters. Um é o Onda Velha, @Onda Velha, e o outro é o @Filmaníaco. O Filmaníaco é o que eu sou eu mesmo, normalmente, e o Onda Velha é do meu site, então onde eu mais faço divulgação das minhas coisas. Qual é o seu site? É o velhaonda.com, você pode chamar também Aquela Velha Onda, você encontra no Google. A gente está focado agora em vídeo, toda semana tem um vídeo novo sobre cinema, sobre livros, sobre HQs, sobre games ou sobre séries de TV. Mundo do entretenimento. Isso, de forma geral, assim. No YouTube, né? No YouTube é o foco o site também. Agora tem tendo crítica de tudo, texto sobre tudo. Agora aumentou, não é só filmes. Não é só filmes. E o Facebook é o do Aquela Velha Onda mesmo. Pode digitar lá no Facebook Aquela Velha Onda, você encontra o Facebook do site. Legal. E aí as pessoas podem te procurar, encher o saco? Podem falar assim, não, aquela cena de sexo é legal. Nada de errado nela. Tá bom. Então, beleza. Agradeço. Você continua sempre falando de filmes aqui. A gente vai continuar falando de vários filmes. Inclusive, eu fiz umas enquetes no Instagram, @criminalismo. Segue a gente lá. Eu sempre falo um pouquinho sobre podcast, sobre os temas. Mas eu também faço perguntas, faço enquetes. Eu gosto de saber o que vocês pensam, o que vocês acham. E eu gosto de trocar informações. Então, a gente fez umas enquetes sobre filmes, e aí agora a gente já tá com uma lista boa aí de filmes pra gravar. Inclusive o próximo, Meu Amigo Dahmer. Não, acho que não foi isso não. Acho que você falou outra coisa. Só agora eu queria falar qual era o próximo, pra galera já ficar animada. Vamos descobrir. Achei. Acertei, Meu Amigo Dahmer. Meu Amigo Dahmer. Então tá, vamos descobrir esse filme aí que eu não sei que filme é esse não. Pois é, o próximo filme que a gente vai comentar vai ser Meu Amigo Dahmer, que é um filme baseado na HQ de um cara que conheceu o Jeffrey Dahmer na infância dele. Adolescência, né, na verdade. Ele estudou com Dahmer e eles até conversavam e tal. Eles não eram amigos, mas eles conviviam. E aí ele resolveu fazer um HQ contando mais ou menos a visão dele de como Dahmer era na escola e tal. E aí fizeram um filme, o filme é muito bom, eu gostei bastante, e já assisti, vou botar você pra assistir pra gente poder comentar, quero ver o que você acha. Tá bom. Beleza? Então é isso, gente, obrigado por escutarem até aqui, foi bem uma jornada longa, mas bem legal. Eu gosto bastante de Psicose, eu acho que tem bastante coisa pra falar, a gente não falou tudo. Sim, com certeza. E vale muito a pena assistir, é um marco no cinema, além de ser um filme que fala sobre perturbação mental e crimes, etc, foi um marco. E é Hitchcock, então não tem erro. E é isso. Obrigada, gente, até mais. Tchau.